Olá pessoal, estamos aqui em Cancún, na 76ª ICANN. Estou aqui com meu amigo, conselheiro do CGI, Percival. Percival, o que tem rolado muito aqui é sobre essa questão de ataque de DNS, abuso de DNS. O que você acha, você como provedor, você trabalha com internet, o que a ICANN poderia fazer para minimizar esses ataques? Que tanto os empresários têm sofrido, toda a Não, comunidade mundial. vamos tentar deixar pelo menos o pessoal na mesma página, né? Primeiro, o que é DNS? Tá. Tá. Os servidores de DNS eles fazem basicamente uma função que é traduzir para a linguagem humana aqueles números lá. Números. Cada endereço de internet é um IP. Cada máquina, cada serviço está no IP. Certo. Mas aí faça uma tabela mnemônica onde você tem o nivaldo.com.br, porque eu estou dando de Nivaldo, que vai ligar aquele nome de agora para trocar. Então existem esses servidores, só que um servidor mal configurado, ou um servidor que não se tem os cuidados de segurança necessários, eles são usados por pessoa maliciosa para fazer vários ataques. Não, não é só phishing, o phishing é um dos. Então, por exemplo, eu até peguei aqui uma quantidade, tipo de ataque. DNS cache, o envenenamento de cache. Quando os ataques recebem informações incorretas ou maliciosas dentro de um DNS. Então, envenenou o cache. Amplificação do DNS. Utiliza servidores para aberto vulnerável, por exemplo, para fazer ataque de DDoS. Não é o mais conhecido, o DDoS é aquele ataque de negação de serviço, onde você pega um servidor DNS que está aberto e você usa aquele servidor DNS para ficar mandando mensagens pequenininhas aos milhões. É um cavalo de Troia, mais ou menos. Né? Não chega a ser cavalo de Troia porque você só bate na porta. Mas o fato de você estar batendo na porta não chega que não faz com que o outro não entre. Então, por exemplo, são tantas mensagens chegando ao mesmo tempo, pequenininha, quase com nada, só digo oi, 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 aí uma mensagem importante não entra. Então, isso é o ataque de negação de serviço. Você usa milhões de zumbis ou de máquinas infectadas para atacar um determinado endereço ao mesmo tempo, usando uma grande capacidade de dados, e aí aquele endereço fica indisponível por negação de serviço. Né? Aí eu tenho assim, outros aqui que eu peguei o túnel, o túnel do DNS. É uma técnica que se usa também, você usar o DNS para bypassar firmware, para você colocar mensagens não legítimas, etc., por dentro de um DNS e assim você fazer o phishing, por exemplo, você falou. Tá? Então, você se fazer passar por outro, você pode usar o túnel. Os provedores, eles são corresponsáveis por isso ou só os registradores? Não, acho que os registradores são os menos responsáveis. O registrador vai registrar o nome de um DNS, é o cara legítimo e tal. O cara que está tomando conta do servidor de DNS, que devia fazer as medidas de segurança, eles não faz. Às vezes você compra um servidor pronto, deixa lá, rodando um site anos e anos e anos, e você não implementa as políticas de segurança, você não atualiza os programas e tal, e cada dia vão surgindo vulnerabilidades, essas vulnerabilidades não são fechadas, você não atualiza, por exemplo, a versão, não bota os pacotes com as correções, e aí você deixa aberto. Por exemplo, não sei nem falar de DNS, mas tem muita gente que compra uma câmera de vídeo, sim, que é uma câmera IP, joga lá na rede com IP, aquela câmera não tira nem a senha do admin, que vem na fábrica. Vem de fábrica, aquela câmera vira, por exemplo, um possível instrumento para um ataque. Então, ataque como? Não é aqueles ataques maliciosos, é um ataque com milhões de câmeras abertas como essa, milhões de equipamentos abertos como essa, nessa era do internet das coisas. Então, essas coisas com IP, elas, basta que eu diga, todas as minhas câmeras sobre os meus equipamentos, câmera online e tal, sob o meu comando, vai ao mesmo tempo dizer um oi pro Nivaldo. Vai chegar tanto oi, tanto batendo na porta, que as mensagens importantes, seu servidor cai. Seu serviço Aconteceu cai. isso recentemente também. Então é isso. E qual a solução a mais curto prazo que você entende que a ICANN pode intervir nisso? Não, fazer, eu acho mudar que os contratos com as partes, fazer não. aditivos? Não, eu acho que não é dessa forma. Eu acho que chegamos num momento em que se você só resolve mesmo,
se você cuidar da educação. Falando do Brasil, por exemplo, o Brasil é um país que está entre os primeiros do mundo em governo digital. Ou seja, você tem uma quantidade enorme de serviços, mas a população ainda não sabe, não tem o letramento digital, o letramento suficiente para que use esse serviço, então fica vulnerável. O Brasil é um dos países mais evoluídos em sistemas bancários, mas as pessoas não são. Então é preciso hoje que se invista em educação, se invista em capacitação, se invista em processos onde as pessoas elas, se capacitem para que possam usar o bom serviço que o Brasil já tem. Por exemplo, o Brasil é o segundo país do mundo que mais tem sistemas autônomos, mais tem IPs. E aí, assim, todo esse potencial, hoje algumas vezes, aqueles exemplos que a gente dá, é como se você tivesse com um chassi de Fusca no motor de Ferrari. E quantos sistemas autônomos nós temos no Brasil hoje? Hoje, meio de 9 milhões, 9 mil. 9 mil, 9 mil. muito. Sabe quanto tem no mundo? Não. 120 mil. Nossa. Então nós temos quase 10% dos sistemas autônomos no mundo. Nós precisamos fazer um trabalho em cima desses servidores autônomos para tudo aquilo que você falou, para evitar que isso aconteça. Pessoas que mexem na borda, pessoas que cuidam dos servidores de DNS. A gente está falando só de uma coisa, do abuso de DNS, mas tem outras coisas também. O abuso de DNS é uma, porque que eu chamo de homem do meio, às vezes você tem um domínio, alguém se atravessa no meio, finge que é você, faz várias coisas, mas tudo a partir de vulnerabilidade que você deixou no servidor. Então, eu entendo que essa discussão que se faz aqui e a tentativa de responsabilizar, por exemplo, o registrador, existe. Acho que no caso do Ruiz, no caso das informações, tem uma discussão muito maior para se fazer, né? Mas essa do abuso do DNS, ela acontece dado a má condução do responsável pelo sistema lá na ponta. Então, o que se pode fazer de forma geral, principalmente a AICA, que tem dinheiro, os registradores e as instituições, os governos, é investir fortemente em educação, investir em capacitação, né? E aí a gente entende o seguinte, quando você fala de capacitação para essas questões da internet, não são só não são só as matérias, as cadeiras ligadas à tecnologia dura. Hoje você tem que trazer o pessoal da psicologia, da filosofia, o pessoal da comunicação e marketing, o pessoal de humanas, de pedagogia. Porque você precisa educar. Educação para uma nova vida no mundo digital precisa das técnicas de educação e tal, que, sinceramente, não são os nerds como eu que têm essas habilidades. Na maioria são um tanto quanto antissociais do ponto de vista, não conseguem se comunicar bem com as pessoas. Então, por mais que você tenha pessoas boas lá na retaguarda, correndo atrás, o que a gente faz na maioria das vezes é dar resposta aos incidentes. Mas precisamos atuar na prevenção a esses incidentes. Uma tendência aqui na Business Constituents, nós estamos levantando essa bandeira, que a ICANN faça os aditivos aos contratos com as partes interessadas, para que possa punir no caso que se aquele registrador não estiver atendendo esses objetivos de proteção, que ele seja punido mas, de alguma forma. Ele pode fazer mesmo, você colocar, mas eu vejo como você colocou, você coloca uma etapa depois, eu estou colocando antes. Só resolve se você fizer prevenção. Começa com a prevenção. Prevenção. Então, punir, então se você, olha, tem que implementar o DNSSEC. Tá. De repente, alguns registradores não têm DNSSEC. Eu fiz uma entrevista com o Ricardo Pataro sobre o DNSSEC. Tem outras técnicas, então você diz um requisito mínimo de segurança. Agora, também podia promover uma ampla campanha com a ajuda, inclusive, de muitas entidades, a ISO, que o nosso próprio CGI, algumas entidades que... O CGI, a AICA... o LACNIC e tal. Discutir essa parte da educação, essa parte não vai adiantar a gente estar fazendo aquela coisa de correr atrás de prejuízo. Então, vamos colocar punir, tá certo, vai punir, mas punir depois que teve um prejuízo. Alguns ataques em potenciais, como não existiu, a gente vive aquela história
não sabe, que diz, olha, vai ter um grande terremoto nos Estados Unidos, lá na falha de Santo Andreas, lá na Califórnia, aquilo vai ser, a gente tá, todo mundo sabe que uma hora ou outra vai ter um grande ataque cibernético, vão ter vários e tal. E assim, na hora que houver isso, que se você destrói ativos importantes, não adianta você arrumar alguém para punir ou tentar fazer com que essas pessoas paguem o prejuízo, porque o prejuízo pode ser, que poderia ser evitado pode ser imenso. Eu sou dos otimistas que acham que você consegue evitar, ou pelo menos minimizar, ou mitigar, ou dividir o dano, né? Para que não aconteça ao mesmo tempo. Então, essa coisa da educação para a segurança cibernética é extremamente importante. Essa coisa, eu vi essa semana na imprensa no Brasil, que grande parte das empresas, 70% das empresas que sofrem ataques de ransomware, elas, 70% conseguem restabelecer os arquivos, mas 30% perdem. Eu entendo que é falta de backup, é falta de um programa de antivírus de alta qualidade, falta de educação. Acho que é isso que a gente tem que promover aqui na ICANN, no mundo da internet, para educar as pessoas, fazer a evangelização do bom uso da internet. Essa questão, por exemplo, questão de sabe que eu lá no CGI eu sou coordenador da Câmara de Segurança Cibernética. Sim, né? Sim. A gente está, inclusive, tentando criar uma camada do meio agora, com pessoas e instituições para que possa trafegar informações confiáveis e possa tomar ações que não as ações que já são tomadas com muita competência. Nós temos o nosso CERT, tem o CBCIB no Exército, tem o pessoal do Laboratório de Combate a Crimes Cibernéticos, mas assim, toda essa infraestrutura hoje é voltada para resposta. A gente está querendo criar uma infraestrutura de prevenção que se antecipe, só consegue se antecipar se a população toda estiver junto. Então, a questão do ransomware, ou essas questões que aconteceram recentemente, ataques a instituições e governo também. Governo e tal. E ela acontece muito mais a partir de engenharia social. Caso a caso. Um caso, por exemplo, do Tribunal Superior, que é assim, um terceirizado arrumou uma senha, foi evoluindo a senha, evoluindo, e passou 6 meses gestando. Um caso desse não adianta backup. Porque o cara está preparando, o cara contamina o backup. Na hora que você, por exemplo, o cara contaminou, ele não dispara o vírus na memória, vai passar 10 dias esperando que você faça o backup, faça o outro, vai jogar. Quando ele criptografar, sequestrar seus dados, sequestra os dados e o backup. Entendeu? Então, é preciso que tenha ações preventivas e pessoas capacitadas, né? A gente tem um problema muito sério no Brasil também, que é essa questão de mão de obra, né? Você, nessa área tecnológica, você tem apesar do Brasil ter um índice de desemprego que chega, sei lá, uns 15, 13, 14 milhões, e ninguém sabe, eu não sei ao certo quanto, tem mais de 500 mil vagas em aberto para o setor de tecnologia. A gente não forma engenheiros, a gente não forma, e aí eu estou mais falando outra coisa, além de engenheiros, de físicos e de matemáticos, nós também não formamos agora pessoas nas outras áreas que também estejam já prontas para vir nesse mundo digital. Engenheiro de segurança do trabalho. Tem um monte, né? Sim, sim. Vários cursos. Mas e pessoas que têm as mesmas habilidades de prevenção de acidente de trabalho para prevenir os acidentes no mundo digital? Não tem. Então, mas isso é fácil, não é tão difícil. Porque é preciso que as empresas entendam, estou falando de empresa, que precisa contratar pessoas, ou pelo menos exigir as habilidades. Então, olha, eu estou contratando gente que tenha isso, tal, ou chega numa parceria, uma grande empresa, ou uma FIEP, ou empresas, as associações comerciais, podem chegar junto às universidades, olha, eu estou precisando de um curso assim, tal, o grupo aqui de empresa está precisando de gente, capacita um pessoal aqui, manda, a gente contrata como estagiário, depois ou os próprios funcionários começam a ter essa visão, porque eu acho que nem tudo está perdido, agora a gente tem que correr. Muito bem. Percival, muito obrigado pela aula que você deu para a gente aqui, aula prática, né? A pessoa está na prática, está lá, é um provedor, trabalha com telecomunicações, então a gente está aqui discutindo isso para melhorar a internet, melhorar o mundo em que vivemos. Muito obrigado, Percival, um grande abraço e um bom fim de evento para você.